Boa noite para você. Vice-governadores e secretários estaduais devem começar o primeiro ano de trabalho com aumento de salário. O projeto foi aprovado hoje em primeira votação pela Assembleia Legislativa. No primeiro dia do corredor exclusivo para ônibus, numa das principais ruas do centro da capital, nossa equipe esclarece dúvidas de passageiros e motoristas. Eu peguei o Moreninha, desci lá para lá da Fosperna, tive que vir aqui. Último dia para o pagamento do 13º e aqui centro de Campo Grande está bem movimentado já. As pessoas estão aproveitando para garantir as compras de fim de ano. No Dia Internacional dedicado à solidariedade humana, as iniciativas de quem exercita esse bem tão precioso o ano todo. Eu escolhi viver isso, viver a solidariedade, o amor ao próximo. E aí eu resolvi então montar um grupo de pessoas que também tinha esse mesmo propósito. A Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação o projeto de lei que prevê aumento de 25% nos salários do vice-governador e secretários de Estado. Os deputados também discutiram hoje a possibilidade de reajustar taxas judiciais que, em alguns casos, podem dobrar de valor. Representantes da OAB e setores produtivos estiveram na Assembleia Legislativa para se manifestar contra um projeto do Tribunal de Justiça. A proposta prevê aumento de valores das custas judiciais de processos referentes à busca e apreensão de veículos alienados, contratos bancários e seguros. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, a iniciativa é inconstitucional. Como está se aumentando apenas para algumas classes de ações, a quebra do princípio da igualdade, portanto, uma inconstitucionalidade. E também impede o acesso à justiça, ao aumentar exponencialmente o valor das custas. Eu posso dar um exemplo. Imagine-se que um cidadão vai ajuizar uma ação para questionar um contrato bancário de R$50 mil. Hoje ele pagaria algo em torno de R$4.600. Se aprovado o projeto da forma que ele foi proposto, essas custas passariam para R$9.500. O Tribunal de Justiça justifica que a mudança se deve por conta do volume de processos com essas características. Mas durante a sessão, os deputados estaduais rejeitaram um acordo de lideranças que poderia fazer a matéria ser votada ainda neste ano. Estamos aguardando ansiosamente a vinda de um projeto do Poder Judiciário que reduza as taxas cartorárias. E com todo respeito a esse projeto encaminhado agora pelo Poder Judiciário, que trata de uma outra questão, mas que também, infelizmente, embute um aumento numa taxa, numa questão judicial, nós entendemos que é um assunto que não interessa neste momento à população do Mato Grosso do Sul. No plenário, mais 18 projetos de lei foram aprovados pelos deputados estaduais. Entre eles, um que prevê um reajuste de quase 25% nos salários do vice-governador eleito e dos futuros secretários de Estado. A proposição é da mesa diretora da Assembleia Legislativa, passou em primeira discussão e ainda precisa ser analisada em segunda. Caso aprovada novamente, o salário do vice-governador eleito vai passar para R$ 35.462,27 e dos secretários de Estado a R$ 34.398,40. O rendimento do governador eleito não será alterado. Dessa forma, ficará igual ao do vice. Foram 16 votos favoráveis. O deputado Renato Câmara, do MDB, se absteve. João Henrique, do PL, votou contra. No caso do salário do governador, dos secretários, a gente tem que entender que ele serve como limite e padroniza o salário de outras categorias. Ele não está vinculado, porque a vinculação é ilegal, mas ele serve de teto, de parâmetro. Então, existe muito cuidado por parte deste parlamentar na hora de votar um projeto que eu não tenha o estudo de impacto financeiro. Uma das justificativas do projeto é que os subsídios não eram reajustados desde 2019 e que um novo teto salarial poderá ser usado nas negociações de categorias do funcionalismo. O presidente da Assembleia, Paulo Corrêa, do PSDB, não quis se manifestar sobre o aumento nos vencimentos do vice-governador e secretários. Esse projeto deve ser votado em segunda discussão amanhã. Os trabalhos em plenário vão até quinta-feira.
E mais 5 secretários estaduais foram anunciados hoje pelo governador eleito Eduardo Riedel. 3 deles já fazem parte da atual gestão. Com experiência em gestão hospitalar, o médico Maurício Simões foi escolhido para a pasta da saúde. O maior desafio é o efeito pós-pandemia. Houve um represamento muito grande de diagnóstico e terapêutica de diversas patologias. E até que a gente possa dar cobertura, acesso à sociedade, a diagnóstico e tratamento adequado, nós vamos levar um tempo ainda. O ex-prefeito de Bataguaçu, o deputado estadual eleito Pedro Caravina, vai assumir a Secretaria de Governo. As novidades ficaram por conta desses 2 nomes. Os outros 3 anunciados pelo governador eleito Eduardo Riedel para compor o novo governo a partir do ano que vem já fazem parte da atual gestão. O controlador-geral do estado, Carlos Eduardo Girão, permanece no comando da CGE, que tem status de secretaria. Antônio Carlos Videira continua na Sejusp, que será desmembrada em 2 secretarias executivas, de Justiça e de Segurança Pública. Buscaremos fomentar a segurança cada vez mais, não só na área urbana, mas também na área rural, sem se esquecer do tráfico, sem se esquecer dos crimes contra o patrimônio. A Semagro, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, vira Semadesc. Vai continuar abrigando esses mesmos segmentos e outros novos, como o trabalho. Jaime Verruc permanece à frente da pasta. A nova secretaria ela não vai fazer qualificação profissional, mas ela vai articular as grandes demandas que nós temos no Mato Grosso do Sul. Nós temos 20 mil vagas de emprego aberto hoje, e as pessoas não têm qualificação para assumir essas vagas. Outros nomes ainda serão anunciados, mas o governador eleito garantiu que não vai mexer no número de secretarias que já existem. A gente fica muito tranquilo em relação à mudança que nós fizemos dentro do governo, mantendo o número de secretarias, mas alterando as suas estruturas para que ela possa atender todas as políticas públicas em igualdade de condição. A escolha de Pedro Caravina para a Secretaria de Governo abre uma vaga na Assembleia Legislativa no ano que vem. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o suplente do PSDB, João César Mato Grosso, vai assumir a vaga. E como ele é vereador em Campo Grande, Ademir Santana será empossado na Câmara. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 44 anos que tentava aplicar golpe de R$1 milhão em Ivinhema, no sul do estado. O suspeito se passava por produtor rural. Ele abriu várias contas bancárias na cidade para conseguir crédito agrícola. Na casa do investigado foram encontrados documentos, máquinas e cartões bancários, vários cheques com indícios de adulteração e uma cédula de identidade em branco. Ele foi preso quando chegava a uma agência bancária. O suspeito já havia sido preso em Três Lagoas pelo mesmo crime e tinha mandado de prisão em aberto pela Justiça de São Paulo. Ele vai responder por estelionato e uso de documento falso. Tem uma notícia aqui no G1MS que eu quero compartilhar com você, serve até de alerta. Esta aqui, polícia investiga a morte de bebê encontrada caída ao lado da cama da mãe. Isso aconteceu em Jardim, a 234 quilômetros de Campo Grande. A menina de 6 meses chegou a dar entrada no hospital público lá da cidade. A mãe conta que encontrou a menina no chão, ao lado da cama. A mãe de 28 anos dormiam ali, né? A mãe e um irmão ainda de 2 anos. A mãe está em estado de choque, obviamente, mas ainda vai ser ouvida pela polícia. Exames preliminares não apontam sinais de violência contra o bebê. O MS2 mostra o primeiro dia do corredor de ônibus da rua Rui Barbosa, uma das mais importantes da capital. A gente volta já. Dourados comemora hoje 87 anos de emancipação e nossa equipe foi para as ruas ouvir as histórias que ligam as pessoas à maior cidade do interior do estado. Esse pernambucano viu em Dourados a oportunidade para começar uma nova fase. Formado em engenharia mecânica, ele passou num concurso público e engatou uma segunda graduação na cidade.
Direito é uma área que sempre me interessou, né? E aí eu trabalho na Polícia Civil, então eu acredito que é uma área, um curso que só tem a enriquecer a minha carreira. Erivaldo faz parte de um universo de mais de 9.000 estudantes matriculados nas duas universidades públicas de Dourados, a UFGD e a UEMS. É praticamente toda a população da cidade de Antônio João. Mas ser a maior do interior do estado também é um desafio para Dourados. O município recebe pacientes de 33 cidades da região sul para fazer tratamentos de saúde. Dourados está tendo um bom atendimento. Poderia ter, né, nesses outros municípios também, né, para facilitar, né? Uma evidência de que o solo por aqui é fértil é a consolidação dessa cooperativa que começou há 55 anos lá em Santa Catarina. Dourados é um mercado onde tem muita oferta de milho que pode vir atender o estado de Santa Catarina. O agronegócio é uma das engrenagens que mantém Dourados em movimento. O setor impulsiona a chegada de novos investidores ano a ano. Não por acaso, Dourados tem o PIB que mais cresce no estado. A soma da riqueza gira em torno de 850 milhões de reais. As condições, né, de evolução de comércio, de indústria, de serviços na cidade tendem a fazer com que esse PIB cresça ainda mais. Por esses e outros motivos, quem vive em Dourados sente orgulho. Gosto muito da cidade, amo Dourados, desejo um feliz aniversário Dourados. Parabéns! E começou a funcionar hoje em Campo Grande o corredor de ônibus da rua Rui Barbosa, uma das principais da capital. Nossa equipe acompanhou esse primeiro dia de mudança e preparou uma reportagem para esclarecer dúvidas de passageiros e motoristas. Como em toda mudança, é preciso sempre uma fase de adaptação. Com a instalação do corredor de ônibus na Rui Barbosa, algumas linhas foram alteradas. O fiscal teve trabalho para orientar usuários como a dona Dorcas, que andou bastante até aqui. Porque eu peguei o Moreninha, desci lá pra lá da Afonso Pena e tive que vir aqui. Ainda está gerando um pouco de confusão. Não, e perdi os três, parou os três aqui, eu vinha do outro lado, não deu tempo. O corredor exclusivo de ônibus que começou a funcionar hoje liga o terminal Morenão à Avenida Mato Grosso. Ele tem quase 4 quilômetros de extensão e passa pela rua Rui Barbosa, onde estão 5 estações de embarque. A prefeitura diz que a partir de agora o tempo de espera por um ônibus aqui na região vai ficar menor. Isso porque, com o corredor, os coletivos não precisam mais enfrentar a lentidão no trânsito. A faixa exclusiva aumenta a velocidade média dos veículos, diminuindo o tempo de viagem. Por causa disso, por onde o corredor passa, não é mais possível parar e estacionar do lado esquerdo da via. Aquele veículo que foi flagrado ali, estacionado no corredor ou simplesmente parado por 2 minutos no corredor, ele está sujeito a ser notificado. Assim como aquele que transita, ele quer se aproveitar do fato do corredor sempre estar mais descarregado, né? E utilizar ele para transitar aí 1, 2, 3 quadras. Isso também está passível de notificação. Além da Rui Barbosa, um outro corredor que passa pelas ruas Guia Lopes e Brilhante já está em funcionamento. As medidas, segundo esse engenheiro civil especialista em infraestrutura rodoviária, melhoram a mobilidade urbana de grandes cidades. Se você analisar quantas pessoas cabem em um ônibus, quantos veículos teriam transportando 1, 2 pessoas ao mesmo tempo, aí você percebe o porquê que tem acontecido muito congestionamento nos horários de pico em Campo Grande, principalmente, né? Então, todos os carros saem do serviço, transportando 1 pessoa ou 2, e daí o ônibus, ele transporta muito mais. Quanto mais veículos a gente tiver de transporte coletivo e menos carros estiverem nas ruas, o fluxo vai ser muito melhor. Este outro especialista em trânsito explica que esses projetos que melhoram o fluxo em ruas e avenidas são uma tendência no mundo. Segundo ele, no Brasil, 12 capitais já utilizam os corredores de ônibus. A tendência, que é exemplo de outras capitais brasileiras que têm projetos exitosos, ao longo do tempo nós vamos perceber usuários de todas as categorias sociais utilizando o transporte coletivo, independente de possuir ou não possuir na sua residência um veículo estacionado para situações emergenciais e outras. Mais segurança e comodidade
É o que espera quem hoje utiliza o transporte público. Espero que seja mais ágil, mais rápido, né? É uma capital, precisa ter mais mobilidade, né? Para todos, enfim, todos, nem só quem utiliza o ônibus, mas enfim, para quem dirige os seus automóveis, né? Para todos. Todo mundo quer melhoria, exato. A Secretaria Estadual de Saúde publicou hoje o boletim semanal da Covid. Vou trazer os números em detalhes aqui para você. Casos confirmados, 2.847, sendo que desse total aí, 2.108 são casos recentes, tá? Porque tem aqueles também represados que vão surgindo nos boletins. No caso de mortes, 16 registradas agora neste boletim, 11 mortes desta semana registrada aí, então, casos recentes. Pegando detalhes aqui sobre hospitalizados, 61 pessoas estão hospitalizadas por causa de Covid em Mato Grosso do Sul, sendo em leitos clínicos 34, em leitos de UTI 27 pessoas. Foi inaugurado hoje o novo pronto-socorro de Corumbá. A obra levou 4 anos e custou 11 milhões e meio de reais. Fica ali no mesmo terreno da Santa Casa, com capacidade para atender até 4.000 pacientes por mês. Além dos casos de urgência e emergência, o PS terá serviços ambulatoriais. Há 30 leitos hospitalares, farmácia 24 horas, consultório odontológico e outras especialidades médicas. Começa a funcionar amanhã às 6 da manhã. E eu já quero abrir aqui para você a coluna do Primeira Página de hoje, que também trata de saúde, a coluna do Dr. Marcos Estevão, saúde mental. E ele está tratando de um tema muito propício, né? Feliz Natal e um ano novo de amor, em paz e sem ódio. Dr. Estevão está dizendo o seguinte, que é momento de alegria, mas há algo que pode tirar o brilho da festa, o ódio. O ser humano nasce bom ou mal e o meio em que vive, familiar e social, é capaz de modular a bondade e a maldade que existem em cada indivíduo. Vale muito a pena a leitura. A força transmitida por bons exemplos e ainda o comércio está aquecido com o pagamento da segunda parcela do 13º. A gente volta já. Isso mesmo. Com o pagamento da segunda parcela do 13º, o movimento aqui no comércio de Campo Grande aumentou. Mas daqui a pouco a gente conta mais, viu? Porque o MS2 volta já já. Está no ar a mais nova série de reportagens da TV Morena. O assunto, as feiras livres que ganharam tanto espaço e não apenas para os pequenos empreendedores. Cada vez mais empresários, donos de lojas e restaurantes investem nesse comércio popular para ampliar os negócios. É o segundo episódio de Faz a Feira. A história de duas mulheres que começaram a fazer artesanato por hobby. E mesmo depois de montarem uma loja, fizeram questão de ampliar os negócios nas feiras. Assim, pertinho dos clientes e ao ar livre. Eu acho que a feira é uma oportunidade do pequeno empreendedor mostrar seu trabalho, fazer relações com outras pessoas, com outros empreendedores e romper esse universo das macroindústrias que não permitem a chance para os pequenos. Tem muita gente que não abre mão de comprar neste comércio popular. Tem que conferir e dar valor no trabalho que é feito manual. E se bater a fome... Você tem a opção de escolher a comida que você quiser, experimentar coisas novas, né? A gente sempre gostou muito de comida de rua, eu acho que é um conceito usado de um modo muito pejorativo hoje em dia e a gente tenta trazer esse outro lado, que comida de rua pode ser boa, pode ser de qualidade. Alex, então é a primeira vez que você está comprando esse sanduíche aqui? É a primeira vez, muito bonito ele, passei, chamou a atenção, eu tive que parar para experimentar. Então agora para quem está assistindo, você vai provar e vai falar pra gente se é bom ou não, por favor. Você vai descobrir esta e outras delícias no segundo episódio da série Faz a Feira.
Seguimos com a previsão do tempo e os meteorologistas ainda pedem uma atenção aqui para a região norte de Mato Grosso do Sul. Veja só o volume de chuva previsto para Chapadão do Sul, 60 milímetros, é muita água, assim como para Paraíso das Águas, o mesmo volume, um pouco menos ali para Figueirão, mas grande também esse volume, 30 milímetros, Coxim e Rio Verde, pouquíssima chuva, 2 milímetros, perceba na mesma região essa diferença, né? Falando das temperaturas, com a chuva lá em Chapadão, máxima de 25, Coxim, Figueirão e Rio Verde com calorão de 33, 32 graus e Paraíso das Águas também a temperatura mais amena, 26 graus. Pegando as informações de Campo Grande, vamos saber como estará agora 27 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de chuva à tarde e à noite e o calor ainda de 30 graus aqui na capital nesta quarta-feira. Trabalhadores com carteira assinada receberam hoje o 13º e muita gente resolveu aproveitar para fazer as compras de Natal. Por isso a gente chama agora Lorena Segala e William Guedes, estão lá no centro de Campo Grande, onde as lojas ficam abertas até 10 da noite. Lorena, acabei te atropelando lá na passagem de bloco, mas diga lá, o tempo todo seu agora. Boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, reforço então que o movimento aqui no centro de Campo Grande, viu, tá alto, tem bastante gente que veio aproveitar essa segunda parcela do 13º na conta, viu? Vamos dar uma olhada então como é que tá nesse momento. As lojas ficam abertas até às 10 horas da noite. Bom, a primeira parcela do 13º foi paga no dia 30 de novembro e agora veio o restante garantido por lei, que também é chamado de abono natalino. É uma parcela um pouco menor, porque tem descontos do INSS e também no imposto de renda. E olha, vale um alerta, quem tem carteira assinada e não recebeu o pagamento previsto para hoje, deve procurar as superintendências ou as agências do trabalho para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. Nesses casos, o empregador ele pode ser autuado pelo Ministério do Trabalho. E claro, né, todos os detalhes sobre o 13º, o pessoal que está em dúvida ainda pode encontrar no G1 MS. Quando a gente fala de Natal, não é só de presente e dinheiro, né? Também é um período em que os sentimentos afloram bastante, principalmente a solidariedade. Hoje, no Dia Internacional da Solidariedade, eu e o William Guedes vamos conhecer 2 bons exemplos. Vamos acompanhar. O que solidariedade significa para você? Significa você meio que acolher a pessoa, você cuidar, dar muito amor e carinho. A Lorena aprendeu tudo isso na prática. A menina de 10 anos ajuda os pais a levar o que ela tem no prato para quem não tem. O projeto Guardiões do Amor foi criado em 2019 e entrega para comunidades de Campo Grande muito mais que alimento. A gente tem que praticar, tem que ensinar os nossos filhos desde pequeno, que é isso que eu passo para a Lorena, em pequenos detalhes, desde cumprimentar uma pessoa corretamente, não é corretamente, bom dia, não, é de coração, sabe? É você ser bom, praticar a bondade mesmo. O projeto realiza ações a cada 2 meses. Em dezembro, a Guardiã do Amor dá lugar à Mamãe Noel. Além de lanche, o Natal tem presente também. Por mais que as pessoas não entendam que, como que ela ama uma pessoa que ela não conhece, mas realmente a gente ama o que a gente faz. Dia 20 de dezembro é celebrado o Dia Internacional da Solidariedade Humana. E apesar desse sentimento aflorar mais nessa época, esse ato tão especial não é restrito ao espírito natalino. Tem gente que faz isso o ano todo. Eu resolvi, então, montar um grupo de pessoas que também tinha esse mesmo propósito, que foi a primeira ação, que eu marquei em março de 2013. Foi no asilo, a gente conseguiu levar um grupo gigante de alunos. E depois disso eu não consegui mais parar. O que começou com uma visita ao lar de idosos se transformou no Instituto Causadores da Alegria, que conta hoje com 9 funcionários e mais de 50 voluntários. Por mês, são atendidas mais de 100 famílias. Quando a gente fala sobre solidariedade, logo vem à mente doação de bens materiais, cestas básicas, brinquedos, dinheiro, que são de extrema importância. Mas para ser solidário, basta se doar.
doar tempo, respeito, porque talvez seja justamente isso que o outro mais precise. Você escuta um idoso, você dá um conselho para uma criança e isso faz a diferença no mundo. É o que realmente a gente está precisando viver, né? Que é o tempo de amor, de esperança, de alegria, de doação. É isso, as pessoas precisam o ano todo e se a gente tem alguma condição mínima que for, por obrigação, a gente precisa movimentar essa corrente. Obrigação e, claro, aí vem todo o amor, aquela vontade de ser útil. É o que cabe a cada um de nós. E assim a gente encerra o MS2 com um pouco mais de imagem também ao vivo lá do centro da cidade. Lembrando, o comércio fica até às 10 da noite aqui na capital. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.